A paz do Senhor para todos, trazer uma palavra nossa, edificação neste momento. No livro de Marcos, capítulo 10, vamos ver aqui, Marcos capítulo 10, a partir do versículo 17, que diz assim a palavra do Senhor. E por no caminho correu para ele um homem, a qual ajoelhou diante dele e perguntou: Bom mestre, o que farei eu para herdar a vida eterna? Nós vamos aqui falar sobre o jovem rico. E este jovem rico, ele se aproximou-se de Jesus, correu até a presença de Jesus e se ajoelhou, adorou e depois disse: Bom mestre, o que farei eu para conseguir a vida eterna? Jesus disse para ele: Por que me chama de bom? Bom só há um, que é Deus. Jesus quis dizer: porventura tu reconheces que eu sou Deus? Era isso que Jesus quis dizer. Porque a Bíblia diz que Jesus, ele é o bom pastor, e o bom pastor que dá vida pelas suas ovelhas. Mas adiante diz assim: tu sabes os mandamentos? Isso que Jesus perguntou para o jovem rico. E ele disse: quais? E Jesus disse: não adulterarás, não matarás, não dirás falso testemunho, não furtarás, honrar teu pai e tua mãe. Então aquele jovem rico disse: mestre, desde a minha mocidade eu tenho observado tudo isto. Aí Jesus, a Bíblia diz que Jesus, olhando para ele, o amou. Ele disse: falta uma coisa, vende tudo quanto tem, dá aos pobres e segue-me. Essa foi o que Jesus disse para aquele homem. Nós vemos que aquele jovem rico, que era um rapaz, ele fez uma pergunta para Jesus: que farei eu para conseguir a vida eterna? E Jesus perguntou se ele cumpriu os mandamentos. E quando Jesus falou os mandamentos, ele disse: tudo eu tenho observado desde a minha mocidade. Então Jesus colocou ele em prova. Será que ele estava realmente cumprindo os mandamentos? Então Jesus disse: vai, vende tudo que tem, dá aos pobres e segue-me. Então ele saiu triste da presença de Jesus. Por quê? Porque ele possuía muito bem. Os bens que eles tinham, então ele não quis desfazer dos seus bens para seguir a Jesus. Hoje, nós para seguir a Jesus temos que desfazer do bem? Não. Jesus não manda deixar os bens, casa, para seguir a Jesus, não. Mas por que Jesus colocou ele em prova? Porque ele disse que cumpriu o mandamento. E o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. E ele estava amando os bens em primeiro lugar. E o segundo mandamento é amar o próximo como a ti mesmo. Então quando Jesus disse: vai, vende tudo que tu tem, dá aos pobres e segue-me, dá aos pobres, que é amar o próximo como a ti mesmo, ele saiu de fininho, triste, porque possuía muito. Então ele estava preso. Primeira coisa, ele disse que cumpriu os mandamentos, observava desde a sua mocidade, ele cumpriu os mandamentos, mas ele estava amando a sua herança, a sua riqueza, em primeiro lugar, de que é Deus. Riqueza não é pecado, que a Bíblia diz que Deus mudou o cativeiro de Jó, deu em dobro tudo que ele tinha. A Bíblia diz que Deus abençoou Abraão. Salomão também pediu sabedoria, Deus deu riqueza e sabedoria a Salomão. Agora, o amor ao dinheiro, amor à riqueza, se torna pecado. Então ele disse que amava a Deus, cumpriu os mandamentos, amava a Deus, mas ele estava amando a sua riqueza em primeiro lugar. E o próximo como a ti mesmo. Então ele não quis desfazer seu bem para abençoar o pobre, e saiu triste da presença do Senhor. Mas o que eu quero trazer com essa palavra é: o que farei eu para conseguir a vida eterna? Aquele jovem desejou de seguir a Jesus para ter a vida eterna. Mas para ter a vida eterna, em primeiro lugar, o homem tem que se arrepender dos seus pecados. O homem tem que amar a Deus em primeiro lugar. Deixar as coisas, os pecados para trás. A Bíblia diz, nesse exato momento:
Quando Jesus passou naquele homem chamado Mateus, ele era cobrador de impostos, e Jesus disse: Mateus, segue-me. E a Bíblia diz que ele se levantou e seguiu a Jesus naquele exato momento. Então, o que ele estava fazendo ali, deixou tudo e seguiu a Jesus. Porque a Bíblia diz que Mateus era cobrador de impostos, e aqueles que cobravam impostos, ele cobrava além do que era necessário. Então ele era roubadores. Então ele deixou tudo e seguiu a Jesus. Então quero dizer, aquele que segue a Jesus, há uma mudança na vida dele. A Bíblia diz assim, Jesus falando: quem quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz de cada dia e siga-me. Cruz significa renúncia. Então renuncie cada dia a sua vida. Renúncia os prazeres desta vida, tudo aquilo que é pecado, renunciar todos os dias. Então Jesus disse: quem quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz de cada dia, cada dia, e siga-me. Então renunciar tudo aquilo que é pecado. Nós vemos na palavra de Deus que esse jovem rico estava preso na sua riqueza, mas ele dizia que obedecia à lei, mas ele não amava a Deus em primeiro lugar, e nem tampouco o próximo. Mas Jesus botou ele em prova, disse: existe ainda um mandamento vos dou, amar a Deus em primeiro lugar e o próximo como a ti mesmo. Esses dois mandamentos estão cumprindo a lei. Mas nós vemos que aquele que segue a Jesus, ele tem que renunciar a si mesmo, todos os prazeres desta vida, tudo aquilo que é pecado. Aquele que busca Jesus, ele passa a ser uma nova criatura. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. É um novo homem, um novo pensamento, e é um homem que passa a ter um novo caráter. O velho homem agora morre e nasce um novo homem. O velho homem vivia numa vida de pecado, quem sabe nas drogas ou na bebida. O velho homem vivia mentindo, matando, roubando. O novo homem é transformação de vida. Deixou agora o pecado. Então o novo homem deixa de beber, deixa de fumar, prostituir, mentir, roubar, porque agora é um novo homem. Então quando segue a Jesus, há uma transformação de vida. A Bíblia diz lá em Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14, Jesus disse: existe duas portas, porta estreita e porta larga. Quem quiser vir após mim, renunciar tudo aquilo que é pecado, entrar pela porta estreita. Então porta estreita é a porta da renúncia. Porta estreita é porta que tem que renunciar o pecado. E a porta larga é a porta dos prazeres. Então a Bíblia diz que a obra da carne, está em Gálatas capítulo 5, versículo 19, que a obra da carne é prostituição, mentira, roubo, tudo aquilo é obra da carne. É porta larga, mas a porta estreita é a porta da renúncia. Então seguir a Jesus, servir a Jesus, é entrar pela porta estreita. Foi o que Jesus disse para aquele jovem rico: entrai pela porta estreita, amar a Deus em primeiro lugar e o próximo a ti mesmo, porque ele estava amando mais a sua riqueza do que a Deus. Quantas pessoas que nesse momento vivem uma vida de pecado, vivem uma vida de mentira, vivem uma vida de engano, mas continua vivendo esta vida e pensando que está tudo bem. A Bíblia diz lá em Romanos, Provérbio capítulo 14, 12, diz assim, que há caminho para os olhos do homem, parece ser direito, mas no fim dele é caminho de morte. Parece direito, parece que está tudo bem, mas é o caminho do pecado. Mas a Bíblia diz que Jesus, ele é o caminho da vida. Lá em João capítulo 14, 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus é o caminho da salvação, o caminho do perdão, o caminho que leva à restauração do homem, é Jesus. Então, aquele que busca Jesus, ele passa
a ter uma nova vida. Lá em João, capítulo 3, versículo 3, Jesus disse para um homem chamado Nicodemo, um homem religioso, doutor da lei, praticante das leis naquele antigamente. Então ele praticava tudo, era doutor da lei. Mas Jesus convida ele para praticar a palavra, os costumes. Então ele praticava os costumes, usava aquelas roupas, falava muito bem. Então os costumes ele fazia tudo isso. Mas Jesus convidou ele para praticar a palavra. Ele disse para Nicodemo, é necessário nascer de novo. O novo nascimento significa mudança de vida. Nascer pela palavra, então nascer de novo. Nascer da água e do Espírito, nascer pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo. É uma transformação de vida. Então quando aquele homem que era conhecedor da palavra, doutor da lei, mestre de Israel, religioso, mas precisava ter um novo nascimento. Novo nascimento é mudança de vida, de caráter. Então Jesus convidou ele para ter um novo nascimento. Assim é na nossa vida. Jesus convida cada um de nós para que a gente possa seguir a Ele. E seguir a Jesus é o caminho da renúncia. Deixa tudo para trás. É fácil? Não. Não é fácil. Por quê? Porque o pecado é prazeres dessa vida. É bom. É bom? É sim. Se o pecado não fosse bom, todo mundo queria pecar. Não, se o pecado é bom, se o pecado fosse ruim, ninguém queria pecar. Mas o pecado é bom. O que é ruim é as consequências do pecado. Aí sim, as consequências do pecado que é ruim. A Bíblia diz lá em Gálatas capítulo 6, versículo 7, que diz assim, o que o homem plantar, ele vai colher. A lei da semeadura, o pecado é bom, mas o que ele semelhar, ele vai colher. Se o pecado fosse ruim, igual uma dor de dente, quem diria assim, eu quero mais, eu tenho prazer, aumenta mais a dor? Não, ninguém não queria, mas o pecado é bom. Agora as consequências é que é ruim ao pecado, é as consequências. Mas Jesus está chamando para que a gente possa renunciar ao pecado e ter uma nova vida, uma experiência com Deus, ter paz com Deus, ter salvação, ter vida eterna, ter experiência, ter uma mudança de vida. É isso que Jesus quer. Quando Jesus disse assim, entrai pela porta estreita, renuncia tudo isso. Tem pessoa que vive nas drogas, na prostituição, na mentira. Aí Jesus está dizendo assim, renuncia tudo isso. Entrai pela porta estreita. Mesmo você renunciando tudo isso, você vai ter paz no seu coração. Você vai ter perdão. Você vai ter vida eterna. Você vai ter esperança com Cristo. Eu quero dizer, Jesus é aquele que liberta o homem, que salva o homem, transforma o homem e quer fazer uma mudança na tua vida. Não seja igual aquele jovem rico, aquele homem que abaixou a sua cabeça e saiu triste da presença do Senhor, porque ele não quis renunciar. Mas eu quero dizer, levante a cabeça neste momento, busque a presença de Deus, entrega a tua vida a Jesus. Jesus quer mudar a tua vida, a tua história, é hoje, porque Ele tem poder para mudar. Ele tem o poder para mudar qualquer vida quando a pessoa entrega a sua vida a Cristo. A Bíblia diz, conhecerei a verdade vos libertará. Jesus ama o pecador, mas amar não significa concordar com o seu pecado. Jesus ama você, mas Ele não concorda com o seu pecado. Mas Ele tem amor por você. Ele quer perdoar você. Ele te ama, Ele quer mudar a sua vida, mudar a sua história. Agora você precisa ter um encontro com Ele, para que você possa ter os seus pecados perdoados. Que nessa palavra seja uma palavra de edificação. Que nesse momento você possa meditar. É fácil? É não. Seguir a Jesus não é fácil. Mas eu quero dizer, aqueles que buscam a Deus, o futuro será melhor. A vida eterna, onde haverá paz, não haverá mais morte, nem tristeza, nem dor. Só paz, alegria e felicidade para toda a eternidade.
Então essa é a nossa esperança, o futuro é melhor. Então que você possa entregar